Olá a todos, meu nome é Letícia de Paula Duarte, eu sou orientada pela professora Eva Maria Costa e vou apresentar o trabalho titulado Efeitos do Teatro nos Corpos dos Clientes do Programa Fábrica de Cuidados. O Programa Fábrica de Cuidados, ele acontece no próprio espaço da Fábrica de Cuidados, na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio. É um local de produção de conhecimento e de tecnologias de cuidar em saúde e é coordenado por docentes que se preocupam em cuidar da comunidade interna da Unirio e da comunidade e dos moradores da comunidade externa. A Associação de Moradores da Rua Lauro Miller e Adjacências, a ALMA, e a Associação de Moradores da Vila Benjamin Constant, a Almovila. As ações de cuidar em saúde foram ampliadas e adaptadas conforme foram se apresentando as necessidades da comunidade atendida. Assim, atentando-se para a forma como certas ações causam efeito no corpo dos clientes atendidos no programa e a relação desses com a enfermagem, com cuidar. Agora falando um pouco sobre teatro, ele sempre esteve presente na história, e com ele o homem expressava seus sentimentos, contava suas histórias e louvava os seus deuses. O teatro tem a capacidade de se estabelecer em diferentes espaços, como hospitais, clínicas e enfermarias, levando a reflexão da arte voltada para o cuidar. Com o teatro, pode-se usar da escuta e comunicação como uma ferramenta de educação em saúde e como uma ferramenta de mudança pessoal e coletiva através das relações estabelecidas entre quem o pratica. A educação em saúde acontece através do teatro como estratégia alternativa às palestras, disponibilizando informações e fortalecendo os laços com o saber popular. A teatralização, ela reproduz a linguagem usual da população, favorecendo a promoção de saúde e permite maior conhecimento do próprio corpo. Estuda-se o corpo de maneira que ele seja visto como um transmissor de mensagem. O corpo transmite a mensagem, auxiliando o profissional de saúde a prestar um cuidado integral. Esse estudo ele se justifica por considerar o teatro como uma estratégia para a promoção de saúde e prevenção de doenças, além de utilizar do lúdico como uma forma de pensar a saúde no programa Fábrica de Cuidados. Ele tem como objetivos caracterizar o efeito produzido nos corpos dos clientes que praticam teatro no programa Fábrica de Cuidados e discutir os efeitos no corpo do cliente na perspectiva da saúde. Como metodologia, esse trabalho se trata de um estudo qualitativo, por causa do seu caráter descritivo, com dados obtidos e organizados para análise e posterior discussão. Para os participantes, foi pensado um critério de inclusão que consistia em ter mais de 18 anos e estar regularmente inscrito na atividade de teatro do programa da Fábrica de Cuidados, com no mínimo 2 meses de prática. Além disso, tinha que aceitar participar da pesquisa mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Sendo assim, menores de 18 anos e com menos de 2 meses de prática não poderiam participar. Os participantes do estudo, eles são os clientes da comunidade interna e externa da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio, no bairro da Urca, Rio de Janeiro, sendo eles os docentes, discentes, técnicos administrativos, trabalhadores das firmas terceirizadas, os moradores das comunidades externas, a ALMA e a Movila. Para a coleta de dados, foi elaborado um instrumento de entrevista semi-estruturada com 20 perguntas fechadas e 4 abertas. O período da coleta de dados foi em agosto de 2018, após a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Unirio. Participaram da coleta 10 dos 18 clientes inscritos na atividade que atenderam os critérios de inclusão e que assinaram um termo. No período de 2019 e 2020, após uma análise, notou-se que era necessário complementar algumas respostas. E a proposta inicial era entrevistar as pessoas novamente após o horário da aula de teatro, mas com a pandemia e com o isolamento social, o contato foi feito por meio de ligações telefônicas gravadas, com 5 dos 10 participantes da pesquisa que aceitaram ser entrevistados novamente. Como eu mencionei, foi elaborado um instrumento de entrevista semi-estruturado com 20 perguntas fechadas e 4 abertas. As perguntas fechadas consistiam em perguntas objetivas sobre os dados socioeconômicos e sociodemográficos. As perguntas abertas eram sobre sentimentos e impressões anteriores à prática de teatro e agora, durante a prática de teatro, com o objetivo de comparar as respostas e notar se tinha alguma diferença e melhora nas impressões. Na pergunta 24, que efeitos a prática de teatro gerou no seu corpo, levando em consideração os aspectos físico, social, mental, emocional e espiritual? Os participantes da pesquisa escreviam o que sentiam no espaço das linhas e assinalavam na figura a parte do corpo correspondente àqueles sentimentos.
Os resultados encontrados são parciais, uma vez que o estudo ainda se encontra em andamento. E analisando primeiramente as 20 perguntas fechadas, vê-se que os clientes do teatro da Fábrica de Cuidados são em maioria mulheres, com idades variadas entre 20 e 70 anos, apresentando religiões variadas, todos com nível médio completo, sendo 40% também com ensino superior completo, a maioria residente da Zona Sul do Rio de Janeiro, nenhum participante relatou deficiência física e 2 participantes relataram doenças crônicas, sendo elas diabetes mellitus 2 e doença de Crohn. Nas perguntas abertas, cada resposta foi analisada e houve um recorte das falas que mais se repetiam e se destacavam. Na pergunta 22, quando questionados como se sentiam antes de começar a praticar o teatro, a principal resposta foi a dificuldade na comunicação, seguido de timidez, irritação, ansiedade, inércia, baixa autoconfiança e estresse, tendo relação com as respostas da pergunta 20, que questionava o que os fez procurar o teatro, e a maioria das pessoas procurou o teatro para aprimorar a comunicação e reduzir a timidez e o estresse. Com as respostas da pergunta 23, como se sente agora fazendo teatro, representando um personagem ou assistindo um colega representar, pode-se dizer que alguns dos objetivos que os participantes almejavam no período de antes de começar a prática do teatro foram alcançados, uma vez que agora eles descrevem se sentir mais sociáveis, torcendo pelo trabalho dos colegas, com melhor memorização, melhor compreensão corporal e emocional, e mais relaxados, contentes e participativos. A pergunta 24, como já demonstrado anteriormente, ela visa saber os efeitos sentidos no corpo, abordando o corpo integralmente e questiona que efeitos a prática de teatro gerou no seu corpo, levando em consideração os aspectos físico, social, mental, emocional e espiritual. Analisando primeiramente o corpo físico, os participantes relataram com maior frequência a melhora na movimentação e expressão corporal, seguido de valorização do corpo, redução de dor, compreensão do corpo, melhora na postura e no equilíbrio, maior prática de atividade física, e uma pessoa relatou que nada mudou. Assim, vê-se o teatro atuando no entendimento da fluidez e limites do corpo, além de ajudar a reduzir diversos tipos de dores. Quanto à parte de assinalar na figura a parte do corpo que eles sentiam os efeitos físicos, obteve-se 6 marcações para os braços, 5 para as pernas, 3 para o abdômen, 1 para o coração, 1 para o nariz, 1 para a boca e 1 para pés. Além disso, uma pessoa disse que nada se separa. No corpo social, houve bastante relato de aumento da paciência e da compreensão com o outro, seguido por grande aumento de sociabilidade. Também houve redução da timidez, mais autoconfiança, melhor expressão vocal e uma pessoa disse que nada se alterou. O teatro como forma de comunicação e expressão auxilia nas relações interpessoais. Em relação aos locais do corpo que os participantes relataram sentir esses efeitos, obteve-se 4 marcações para a boca, 2 para o coração e para o entorno do corpo, e 1 para o cosmos, 1 para os olhos, 1 para o olho direito especificamente, e de novo uma pessoa relatou que nada se separa. Analisando o corpo mental e emocional, encontrou-se maior compreensão das próprias emoções, mais felicidade, maior sensação de bem-estar e melhor controle emocional como os efeitos mais sentidos. Encontrou-se também aumento da capacidade de memorização, mais confiança, controle de ansiedade e melhor expressão vocal no que se diz respeito à dicção e à fonação. Na figura, obteve-se 7 marcações para a região da cabeça, 2 para o coração, 1 para o umbigo e 1 para o olho esquerdo, e uma pessoa disse que nada se separa. No corpo espiritual, encontrou-se mais felicidade, sensação de paz, maior consciência das próprias vontades e emoções, maior concentração, interesse em conhecer novas religiões, e uma pessoa não sentiu nenhum efeito e outra pessoa não soube responder. Quanto à figura, obteve-se 7 marcações para a cabeça, 3 para o coração, 1 para o entorno do corpo e uma pessoa relatou que nada se separa. Após apresentar os resultados parciais, há o destaque de alguns efeitos gerados pela prática de teatro. No corpo físico, há a melhora da condição corporal e da confiança por haver maior entendimento e valorização no corpo. No corpo social, destaca-se a melhora nas habilidades sociais e de comunicação, auxiliando nas relações interpessoais. No corpo mental e emocional, há maior controle das emoções e sensação de bem-estar. E no corpo espiritual,
apresenta-se mais felicidade e algumas pessoas sentiram mais conexão com a espiritualidade, auxiliando na relação delas com a religião. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigada!